E nós já estamos no ar em mais um podcast Neurotônico. E depois eu vou explicar para vocês por que o nome agora é Neurotônico. Estamos aqui com a minha convidada especial, Guta Pini. Guta, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Yuri. Muito feliz de estar aqui com você, com a sua audiência. Muito obrigada pelo convite. Vamos trocar uma ideia agora sobre política, né? Vai ser bem legal hoje. Guta, vamos lá. Explica pra gente o que você faz. Bom, eu sou advogada e desde 2020 eu comecei a produzir conteúdo na internet sobre política e direito, mais como uma forma de um desabafo. Foi bem ali no começo da pandemia, vendo aqueles absurdos que os políticos estavam fazendo. E aí, um dia eu acordei precisando escrever alguma coisa, precisando colocar para fora. E aí eu escrevi um texto de manhã. E aí eu falei, preciso gravar isso aqui, preciso postar. E aí meu marido me ajudou, a gente gravou ali bem no improviso. E daí postei, aí teve uma repercussão. Qual rede? No Instagram? No Instagram. Caraca. No Instagram. E aí, não parei mais. Eu comecei também a estudar sobre o liberalismo, me encantei com essas ideias. Eu queria continuar divulgando, né? Eu queria que as pessoas também sentissem aquilo que eu senti quando eu encontrei o liberalismo. E aí eu comecei a produzir conteúdo mais sobre isso, sobre as ideias da liberdade. E aí a coisa foi encaminhando. E como eu sou advogada, eu comecei a colocar elementos do direito também. E eu gosto muito de política também, enfim. E aí estou até hoje. Então você veio de uma coisa sua, que você já tinha suas convicções políticas e começou a externalizar. E eu acho que, especialmente a direita brasileira, ela é um pouco carente disso. Eu acho que a esquerda é muito mais organizada no sentido de ter o seu próprio exército, que é muito bem construído desde o começo. Tanto é que você começou a participar, né, começou a expor as suas ideias e começou a atrair um público para você maior, não foi? Onde é que entra a questão do liberalismo com a Constituição? Como é que foi essa transição aí? Então, na verdade, eu comecei falando sobre o liberalismo, porque me encantei com essas ideias, e eu ficava tentando fazer um link com os projetos de lei que iam aparecendo, né? Então, eu vou fazer algumas análises sobre aquilo que estava invadindo ou não a nossa liberdade, sempre com esse viés liberal. E daí, nas eleições de 2022... eu comecei a receber muitas perguntas na minha caixinha sobre o processo eleitoral, sobre, enfim, tudo que ia surgindo. E aí eu respondia sempre com base na Constituição Federal. As pessoas estavam pedindo, por exemplo, nas ruas, 142, a gente quer 142, como se aquilo fosse... 142 explicando? Um artigo 142 da Constituição Federal que fala da função das Forças Armadas. E as pessoas começaram a na internet falar sobre isso, como se esse artigo 142 permitisse um golpe militar no Brasil. A tomada do poder pelas Forças Armadas. Então, era como se a Constituição Federal desse suporte para esse tipo de pedido. E não só isso, as pessoas falavam várias coisas, me perguntavam, eu sempre respondia com base na Constituição, mas esse teve uma grande repercussão, essa questão do 142. E então, intervenção federal isso também... foi no meio da eleição ou antes? Um pouco antes? Isso foi depois do resultado das eleições. Depois do segundo turno. Do segundo turno. Okay. Isso, né? As pessoas indignadas, inconformadas com o resultado da eleição e todo mundo querendo uma alternativa. E essas pessoas que me falavam comigo nas caixinhas de perguntas do Instagram, elas estavam em busca de uma saída constitucional. Elas queriam algo que fosse legal, elas não estavam querendo algo que fosse errado. E elas achavam que esse 142 era a saída. Não só 142, mas enfim, outros artigos da Constituição. E eu sempre respondia, com base na Constituição, o que era a realidade. E aí eu falei, nossa, como nós somos carentes de conhecer a nossa Constituição Federal. Porque eu não falava muito disso no meu conteúdo. Só que as pessoas começaram a perguntar demais e, enfim, quando eu fui vendo, a minha audiência me guiou para esse caminho. Entendi. Por conta disso, eu desenvolvi um curso sobre a Constituição Federal, um curso básico, um curso para leigos. Então, eu falo de uma forma muito simples, muito didática e até um pouco divertida, que eu tenho um pouco essa pegada, eu gosto do humor. Tem que ter leveza. Tem que ter leveza. E aí, eu, inclusive, estou com a primeira turma, né? A gente está trabalhando no curso ainda, os módulos estão saindo. Mas foi assim que eu cheguei aí na Constituição do meu Instagram. E as pessoas, elas estavam... Porque, assim, a esquerda fala que é golpe, a tentativa de golpe, acionar 142. Sendo que está lá na Constituição.
Todavia, até o próprio impeachment, que é um elemento constitucional e legal, chamam de golpe também. Então, acho que qualquer coisa que atente contra eles é meio que golpe. Você sente isso, então? Sim, com certeza. Mas a grande questão do 142 é que ele fala do emprego das Forças Armadas quando as forças de segurança pública do país não estão dando conta da sua atuação, de fazer o que elas têm para fazer. Então, vem o Exército, vem as Forças Armadas para dar um suporte. Não é nada mais do que isso, o 142. Você 142 entende? é para botar ordem no negócio, mas não significa tomar o poder, é isso? Jamais isso. É só isso. Olha, a polícia não está dando conta. Então, vamos decretar uma GLO, garantia da lei e da ordem, vamos chamar as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem. Então, assim, jamais você vai tomar o poder com as Forças Armadas com base na Constituição, porque a Constituição Federal é o documento mais importante de um país, é a lei mais importante de um país, e ela existe para trazer estabilidade para o país. Então, você imaginar que na própria Constituição Federal exista algo que vá implodir as suas próprias regras, implodir o país e quebrar o regime democrático de colocar um poder na frente do outro, enfim, é ilógico, mostra só o nosso desconhecimento do que é a Constituição Federal. Entendi. E você acha, então, que, a partir disso, as pessoas deveriam estudar mais a Constituição, sendo que o brasileiro não lê nem 2 livros por ano, ou isso tem que ser um trabalho de formiguinha, feito na escola? Como é que você vislumbra um país que pode ser mais justo e mais coerente conhecendo a Constituição? Eu já pensei que uma das soluções fosse ensinar noções básicas de direito, cidadania e a própria Constituição Federal na escola. Mas hoje eu tenho revisto esse meu posicionamento porque a nossa Constituição Federal, ela tem um viés socialista. Ela, dependendo de quem está interpretando a Constituição Federal, de quem está ensinando o que está ali, essa interpretação ela pode te levar para o socialismo, assim, raiz, entende? E como hoje a nossa educação, infelizmente, hoje, de décadas para cá, ela é completamente tomada pela ideologia de esquerda, pelo marxismo, eu acho perigoso que essas pessoas estejam na escola ensinando sobre a Constituição Federal e formando militantes que ainda vão ficar citando os artigos da Constituição Federal. Ou interpretando de outra forma. Exatamente, bem enviesada. Então, mas eu entendo que é sim necessário conhecer como que o brasileiro não conhece, né? A lei mais importante do seu país, os Estados Unidos, as crianças recitam os artigos da Constituição Federal, embora seja uma Constituição muito menor do que a nossa e muito melhor. A dos Estados Unidos tem 7 artigos, a nossa tem 250 artigos, e ela é muito difícil de ser lida, não é fácil de se compreender. Então, assim, exigir também que o brasileiro abra aquele livro e consiga entender o que está ali é exigir demais do brasileiro, sabe? Até nós que fizemos direito durante a faculdade tem alguma dificuldade para compreender o que está ali. Por isso que eu fiz esse curso básico da Constituição, para tentar simplificar para as pessoas. Mas eu acho que o caminho é esse, é um trabalho de formiguinha e, sobretudo, aquele trabalho do indivíduo, de na hora dele começar a defender alguma coisa, ele começar a ouvir alguma coisa, peraí, deixa eu entender isso aqui. Não precisa ler a Constituição de uma vez, mas peraí, estão falando de 142, então peraí, deixa eu ler só esse artigo. Deixa eu perguntar para alguém que entende. Vamos devagarinho, né? Acho que esse trabalho de formiguinha também é fundamental. Eu acho que é interessante isso, porque muitas pessoas compartilham informações erradas. Tipo não ler. Por exemplo, aciona 142. Aí tem uma massa coletiva achando que 142 é intervenção militar, tanques nas ruas, derruba o governo. Sendo que se o cara tivesse aberto o negócio, veria que não é nada daquilo. Ou seja, realmente falta muita noção e entendimento das coisas. Né? Para você ter uma ideia, muitas pessoas pediam 142 imaginando que isso ia ser a destituição do STF. Quando o próprio STF pode requisitar a decretação da GLO. O próprio STF pode pedir 142. Caramba. Então, assim, quero 142, quero 142. Tá bom, então o STF vem aqui e fala, tá bom, tá aqui 142 para você. Só que é o nosso 142. Deixa eu te perguntar, Guta, você é atualmente uma pessoa de direita e liberal. O que você acha da direita do Brasil? É embrionária, é desunida? Dá um panorama aí pra gente. Olha, eu acho que é embrionária, sim. O movimento de direita, ele se fortaleceu, apareceu mais ali
com a queda da Dilma, o impeachment da Dilma ali foi um grande ápice da direita, né? Mas o Hayek, inclusive, que é um economista austríaco, Friedrich Hayek, um dos primeiros autores que eu li, ele fala sobre isso. Ele tem um capítulo, acho que é o capítulo 10 do livro O Caminho da Servidão. Ele fala por que os piores chegam ao poder. E nesse capítulo ele coloca 3 pontos. E um desses pontos é que quando você tem uma massa muito intelectualizada, é difícil que você consiga o consenso. Por isso que é tão fácil que os piores cheguem ao poder, porque a massa, em geral, ela não é intelectualizada. É uma massa que ela consegue ser manipulada, justamente porque ela não é intelectualizada. Ela não consegue fazer a análise das ideias apresentadas. Ela não consegue fazer aquela correlação entre as causas e os efeitos do que um político propõe, enfim. E, na direita, nós temos, em algum nível, uma massa intelectualizada. Nós temos pessoas que estudam bastante na direita. Claro que falta muito ainda, a gente precisa chegar muito longe ainda. Mas, como a gente defende as ideias, aí tem os conservadores, aí tem os liberais, aí tem os libertários, cada um tem o seu autor preferido, tem o seu viés preferido. Então, assim, vai ser difícil a gente conseguir concordar justamente por isso. Porque nós temos muita clareza, muita firmeza naquilo que a gente defende. Aquelas pessoas que têm, né? Aquelas pessoas que realmente se preparam. E é difícil você conseguir o consenso dessas pessoas, porque cada um tem uma opinião muito embasada. Eu já percebi isso. Muitas pessoas da internet que são grandes influenciadores da direita, cara, pessoas extremistas mesmo, assim, elas são muito umas contra as outras. Por exemplo, tem uma pessoa que eu acompanho de vez em quando, que é o Peter Tugniev, que ele é, por exemplo, radicalmente contra o MBL, que também é um movimento bem mais à direita e tudo. E ele também, ele é anarcocapitalista, enfim. Realmente rola isso. Pessoas que estudam e se posicionam em locais e chegam um ir contra o outro. Sendo que, por exemplo, existe uma questão na esquerda de uma união muito mais forte, né? Por exemplo, as esquerdas costumam se unir nas eleições e tudo mais. Você percebe isso? Com certeza. Eu entendo que a direita ela não consegue separar o mundo acadêmico, o mundo intelectual, o mundo do processo formativo, em que você está ali defendendo as suas ideias e formando o seu arcabouço intelectual, do jogo político. Nessa hora, a gente precisa fazer uma análise mais pragmática, porque, como você bem disse, Yuri, a esquerda tem um propósito muito bem definido. Então, para atingir esse propósito, eles se unem e eles não expõem os rachas, eles estão unidos porque eles querem se manter no poder. Depois que chegou lá, aí começa a briga para dividir cargo, daí tem que colocar mais mulher, aí não colocaram, aí demitiram a mulher para botar o amigo do Lira, sei lá o quê. Então, assim, mas eles já chegaram no poder. A direita, ela fica brigando antes da gente conseguir chegar nos postos de poder. Então, isso faz muito sentido. Quando vocês estão brigando aí, quando vocês estão latindo e rosnando, deixa a esquerda passar aqui e vai tomando conta de tudo. E aí eu vejo também que as pessoas que têm essa questão do viés nas escolas e tudo, universidades, vão formando novas pessoas que têm essa ideia, que muitas vezes são enviesadas, naturalmente. E a direita acho que esquece um pouco disso, de tentar entender que o poder é também importante até para fazer as reformas na sociedade. Por exemplo, muita gente critica o negócio de ter uma educação que seja... que coloque viés ali, que seja uma educação enviesada, seja para a esquerda ou para a direita. Atualmente é muito mais para a esquerda. Porém, a direita, eu vejo que ela é mais a favor de que não haja nenhum tipo de espectro ideológico na educação. Quem faz isso são os pais. Já a esquerda acha que tem que fazer isso com filhos dos outros. E eu acho que isso é um problema. Você não percebe? Tipo, talvez a direita deveria repensar isso, esse conceito. Olha, eu acho que a educação ela tinha que ser privatizada. Você entende? Polêmica. Cortes, por favor. Eu penso que a educação ela deve ser privatizada. Esse modelo de escola pública no Brasil ele já se demonstrou falido. Não acho que tem como dar certo. E
pensando numa educação privatizada, as escolas apresentariam o seu currículo, o seu modo de ensinar, o que tem ali, qual que é o viés da escola, e o pai escolhe onde ele quer colocar o seu filho. Então, e deixa bem aberto. Ó, nossa escola é mais esquerda, a nossa é mais de direita. Exatamente. É mais prático, né? O Milton Friedman fala isso. Ele tem um livro Livres para Escolher, ou é Livre para Escolher. Nunca lembro se é Livre ou Livres. E tem um dos capítulos que ele fala de educação. Então, de você ofertar mais serviços de educação, mais escolas privadas para que os pais possam escolher onde esse filho vai estudar. Encarar a educação, sim, como um serviço. Nossa, um esquerdista me ouvindo agora. Ele caiu da cadeira, ele tá me jogando praga. Porque como assim a educação é um serviço? A educação é um direito. Mas se você parar para pensar, tudo aquilo que é um serviço, você pode escolher usufruir daquele serviço ou não. Você paga por aquele serviço. E se esse serviço não é bom, você não paga por ele. Quando você leva para a área do direito, não tem mais isso, sabe? Você não consegue fazer você não dá essa liberdade para o cliente. Então, uma família pobre, como ela tem o direito à educação, ela vai ficar numa escola pública, porque ela não consegue pagar uma escola privada, porque ela tem o direito à educação. Então, o sistema ele é todo baseado na formação e na manutenção de escolas públicas e não nessa outra direção, que seria um serviço. E a partir do momento que é um serviço, você tem mais opções. Quando você tem mais opções, a tendência é que o preço caia, porque existe uma concorrência. Então, o Milton Friedman ele fala muito disso. A concorrência atuando em todos os setores da vida dos indivíduos. Saúde, educação, trabalho, essa questão também das pessoas serem melhor remuneradas. Todo mundo quer mais CLT, mais Estado, mais regulamentação. Se você tem mais gente empregando, se você tem mais empregadores, mais empresas disputando pela mão de obra daquele trabalhador, naturalmente os salários vão aumentar. Porque esse é um efeito da concorrência. Então, sim, eu defendo uma educação privatizada, em que a educação seja vista como um serviço. Porque a partir disso, você tem melhores serviços de educação e mais baratos. Então, se a pessoa é pobre e já está vivendo nesse modelo aí que você falou de educação como serviço e não como direito, pode, então, ser que existam escolas privadas, agora todas são privadas, low cost. Alguma coisa assim que... Também. Aí, o céu é o limite. A hora que você dá liberdade para as pessoas empreenderem, para as pessoas tocarem seus negócios, inclusive negócios de educação... Nossa, você abre um leque. Só que hoje nós estamos tão presos nessa visão estatista de que se o poder público não fizer, ninguém vai fazer. Nossa, o capitalista malvadão, agora ele vai explorar os pobres com educação. Que isso? O capitalista malvadão, se ele oferecer serviço que as pessoas não podem pagar, as pessoas não vão pagar e ele vai à falência. Verdade. O capitalista malvadão, ele quer vender. Caramba, é verdade. Só quem é empreendedor, só quem tenta vender alguma coisa, sabe da dificuldade. Você acha que as pessoas têm medo disso? Têm medo de perder o Estado? É porque é aquela coisa. Vamos supor que o Estado está bem pequenininho. Mudou completamente o cenário. Aí agora você só tem hospital público, que pode ser do top ao low cost, escola pública do top ao low cost. As pessoas têm medo de ficar desamparadas, sendo que, sinceramente, tem muita gente morrendo na fila do SUS. Já estão desamparadas, talvez, se você for ver. O que você imagina? Com certeza. Um medo absurdo. É melhor você ter algo ruim, mas que é garantido, do que você arriscar o novo. Todo mundo tem medo do novo. Isso é natural, isso é do ser humano, né? Tem o mito lá na caverna do Platão. As pessoas têm medo de sair lá fora. Não, eu vou ficar aqui é quentinho, aqui é mais confortável. Então, a gente não consegue imaginar, Yuri, como seria esse outro mundo, um mundo livre. Eu gosto de dar um exemplo. Muitas pessoas que vão para os Estados Unidos, vão para a Disney, enfim, elas voltam de lá, elas ficam encantadas. Elas vão no Walmart, meu Deus, quanta coisa, gente! Nossa, eu deixava a minha mochila lá no parque, ninguém tocava na minha mochila. Aí vive aquele mundo mágico durante 7 dias, 10 dias de férias, aí volta pro calabouço, volta pro Brasil e nem cogita a possibilidade
daqui, do Brasil, ser como eles. Exato. Imagina você ter um Walmart aqui naqueles termos, como é nos Estados Unidos, né? Imagina você ter essa liberdade para empreender e para você poder oferecer esses serviços e produtos para a população. Mas... Posso dar um exemplo? Pode. Tem muita gente defendendo imposto aí, né? Você sabe que virou ano, agora a Shein, as blusinhas estão dobro do preço, o eletrônico triplicou, enfim. Você sabe que está tudo sendo taxado. Inclusive, a gente fazendo compra de 10, 15 reais sendo taxado em 50 reais. Tipo, 300% de imposto, mas tudo bem. Tem gente defendendo isso. Não, porque tem que cobrar imposto, porque aí esse imposto vai virar uma assistência para os necessitados e tal. E tudo tem um viés do coração, que é feito com amor, que é o imposto do amor e que vai ajudar os pobres e tal. Cara, isso é uma teoria linda. E eu falo que é muito bonito isso. Mas veja só, por que a gente não coloca, por exemplo, como é o Paraguai, põe um imposto bem baixinho de importação, tipo 10%, para que você não precise comprar, para que não seja mais barato você comprar passagem para amanhã para comprar o seu iPhone lá do que comprar no Brasil, pelo dobro do preço. Mas você consegue importar muito mais, você consegue ter muito mais liberdade de escolha, a população mais feliz, menos doente, a gente adoeceu muito mentalmente. Você acha que talvez falta isso, a gente está remando pro lugar errado, e isso é uma coisa meio que de décadas do Brasil? Completamente. Entra naquilo que a gente está falando. Nós estamos imersos nessa atmosfera estatista. A gente não conhece outra realidade, Yuri. Para nós, a vida é isso aqui. É desconhecer mesmo a parada. Né? Para nós, a vida é essa dificuldade. O pobre, a vida dele é acordar 4 horas da manhã, 4h30, pegar 2, 3 ônibus para ir para o trabalho. Ele passa lá 10 horas trabalhando, aí volta. E aí ele precisa de um remédio, ele entra na fila do SUS, ele fica meses, ele precisa de uma cirurgia, fica meses. Para as pessoas em geral, essa é a vida. Não se cogita que existe algo melhor do que isso, sabe? E eu me pego, assim, às vezes pensando que muitos dos nossos políticos, eles conhecem uma vida melhor. Sim. Eles conhecem países, eles viajam. E eu fico pensando, poxa vida, né? Que pessoas que pessoas egoístas, que elas e pessoas pequenas, porque elas se conformam em passar alguns dias no exterior e vivendo com segurança, com uma saúde de qualidade, numa vida melhor, e voltam para esse país, porque por mais que eles tenham segurança, armado, pessoas que podem os proteger, ainda assim, a gente vive uma tensão aqui no nosso país. Aí é a rua que é esburacada. Enfim, eventualmente, ainda eles têm que se deparar com a vida real do brasileiro, ainda que eventualmente. E eles conhecem que existe um mundo melhor, um mundo livre, mas se recusam a implementar isso aqui. Caramba, eu acho que é uma questão de recusa, porque não há um esforço nesse sentido. As pessoas só pensam, por exemplo, preciso de dinheiro. Pô, eles nem abrem a curva de Laffer para ler um pouquinho sobre aquilo, entendeu? É tipo, não, vamos aumentar imposto. E o governo tá abaixando a arrecadação. Aumentou pra caramba os impostos e abaixou a arrecadação. Tipo, cara, é muito contrassenso, né, a parada, né? É porque se eles começarem a pensar diferente e aceitar que se implementem medidas diferentes, eles pedem poder. Então, o poder, ele é algo que inebria. A pessoa no poder, ela pode até não estar tendo uma vida tão confortável, mas ela tem poder. A gente vê hoje, no Brasil, nós temos vários exemplos de autoridades que estão vivendo uma situação de um poder supremo, mas eles não podem sair na rua. É verdade? Eles não conseguem sair na rua de forma confortável, porque eles vão ouvir alguma coisa na vida real. Mas não abre mão daquela postura arbitrária, porque o poder inebria. O poder deixa a pessoa cega para a realidade. Cara, eu acho que isso é verdade. Se você for ver, se você que conhece Brasília aqui, é o seguinte, se você for na Praça dos Três Poderes hoje, 2023, já tá assim tem algum tempo, tá? É tudo cercado. Para você entrar na praça só tem um local, você dá milho nos pombos ali, ó, só tem um local para você entrar. Você tem 2 grades que separa a Praça dos Três Poderes do Palácio do Planalto e mais não sei quantas grades até o STF. E aí o Congresso também tem uma certa segurança. Isso não existia há 10 anos atrás ou mais. Eu lembro do primeiro 7 de setembro ali que a Dilma colocou um tapume separando, tipo um muro, cara, de, sei lá, 2 metros. Você não via nada do 7 de setembro. Que é isso? Que apartheid louco é isso? Ou seja, a Praça dos Três Poderes, ela não tem e não tinha
você circulava livremente. Você subia naquela estátua lá da justiça, que ela é cega, não sei o que, segurando a espada, você subia e tirava foto. Tem foto minha lá, aquelas fotos meio desbotadas nos 90 lá, que você... Entendeu? E hoje não tem mais isso. Então, realmente, as pessoas, alguns elementos, alguns entes dos poderes ganharam um certo poder e status, mas perderam liberdade e a gente perde com isso também. Com certeza. Concorda? Concordo em absoluto. Você falou sobre o Manual do Brasil. O que é o Manual do Brasil? É um programa seu? Como é que é isso? Conta um pouquinho pra gente. O Manual do Brasil é justamente o nome do meu curso sobre a Constituição Federal. Que eu fiz essa analogia entre a Constituição e um manual de instruções. Porque quando você compra um equipamento eletrônico, ele vem acompanhado de um manual, te ensinando como é que liga, como é que ele funciona, onde é que você tem que apertar, até onde você pode ir, enfim. Uhum. E a nossa Constituição Federal, ela tem justamente isso, as instruções de funcionamento de um país. Então, é por isso que eu dei o nome de Manual do Brasil. Ah, tá, entendi. E me diga uma coisa, você estava outro dia falando sobre um livro chamado Cancelando o Cancelamento. Eu vejo você falar, vejo que você é de direita, eu vejo que você indo nas andanças lá no Congresso, no Senado, etc. Já vamos falar sobre isso, mas o que você acha sobre esse livro e o que está por trás disso? Você já foi cancelada? O que você pensa sobre isso, assim? O Cancelando o Cancelamento é um livro da Madeleine Laxo. Eu convidei a Madeleine para dar uma aula sobre esse livro no meu curso, uma aula exclusiva para os meus alunos. Eu convidei mais 2 autores também, e ela vai estar lá falando. Então, eu estou concluindo a leitura desse livro, mas ele aborda essa questão do cancelamento de uma forma muito profunda. Uhum. Eu nunca fui cancelada. Não me recordo de ter sido cancelada. Mas você é light, você não sai cuspindo fogo nas redes como alguns. Algumas pessoas já baixaram alguns vídeos meus e postaram em perfis, assim, pra debochar de mim, pra fazer uma piada, mas, assim, nada além disso. E a Madeleine fala sobre cancelamento, ela faz uma diferença entre cancelamento e boicote. Ah. Ela fala que o boicote é você, enfim, não vou mais comprar bis. Porque agora o Felipe Neto, agora a propaganda do bis. Enfim. E o cancelamento é quando você inviabiliza aquela pessoa. A existência daquela pessoa. Quando você cala a voz daquela pessoa. Aquela pessoa está inviabilizada. Esse é o cancelamento que, infelizmente, nós estamos vivendo no nosso país. Você percebe isso... esse exemplo do bis aí faz muito sentido, né? Tem muita gente que não quer mais comprar nada da Lacta, depois do negócio do Felipe Neto. E o cancelamento seria alguém ir lá e tacar uma bomba na fábrica da Lacta. Tipo, lacrar a Lacta, não deixar mais vender nada, entendeu? E eu acho que o livre mercado, ele permite isso. Você escolhe o que você quer comprar, mas nada que seja extremista nesse sentido, né? Que acabe com a vida de alguém, né? Não, jamais. Né? E uma coisa, você acha que, por conta disso, das pessoas que você conhece que já sofreram algum tipo de cancelamento, você acha que as pessoas estão com um pouco de medo de se expressar, de se manifestar? Está tendo um pouco disso no país? Demais. Até nós, produtores de conteúdo, que defendemos a liberdade, nós paramos para pensar um pouco. Será que eu vou postar isso? Uhum. Sabe? A gente faz uma censura prévia nossa. Nós fazemos a nossa censura prévia. Será que vale a pena eu escrever isso aqui? Será que vale a pena eu postar? Será que não é perigoso? Então, a gente começa a pensar em caminhos, em formas de falar aquilo para que não traga uma consequência como um cancelamento, derrubar a nossa página. Porque hoje, Yuri, o cancelamento, você inviabilizar uma pessoa na internet, a rede social dela, você impedir que ela tenha o seu canal no YouTube, como fizeram com o Monark, né? Desmonetizar as pessoas. Sim. É a mesma coisa de você guilhotinar uma pessoa na época da Revolução Francesa. Porque você calar as pessoas hoje nas redes sociais, nós nos comunicamos também nas redes sociais. Sim. Também é uma parcela da nossa vida muito grande. Sim, a vida acontece aqui no real, fora da internet, mas também existe muita vida na internet. As pessoas que estão ali, elas são reais. A nossa expressão na internet é muito real. Então, você cancelar uma pessoa, e proibi-la de se manifestar nas redes sociais é como se você estivesse guilhotinando essa pessoa na época da rede social. Você matou essa pessoa. E hoje é muito mais fácil matar uma pessoa, porque é só você derrubar o perfil dela.
E não deixar ela criar outro. Você matou essa pessoa. Porque ela vai falar... Como é que ela vai conseguir atingir mais pessoas? Levar o discurso dela? Se expressar? Não tem como. E as pessoas muitas vezes defendem esse tipo de censura em nome da democracia. Isso não é muito louco? É uma defesa completamente enviesada. Que é enquanto estão calando o meu inimigo, tá tudo bem. Isso é democracia. Na hora que você cala o meu inimigo, é democracia. Só que uma hora esse jogo vira, né? E começam a calar você também. É o que tá rolando aí, parece, com o jornalismo, né? E a gente viu essa semana aí que teve um cancelamento com uma jornalista do Estadão, agora não me recordo o nome. Pessoas arquitetadas do governo, Felipe Neto e tudo. E depois parece que Felipe Neto ontem ou hoje publicou uma nota de desculpa, de não sei o quê, mas já tinha feito estrago, né? Eu acho isso um absurdo. E aí o Estadão soltou uma nota dizendo que a democracia do PT é entre aspas. E que enquanto a coisa tá bem, a coisa tá transcorrendo bem, quando piora, quando muda o jogo, muda completamente. É uma coisa até que eu queria trazer para você, porque uma pergunta aqui. Você não acha que o mundo tá ficando totalmente incoerente? Por exemplo, a gente vê que... A gente percebe que parte da imprensa está defendendo o governo Lula. E era completamente contra o governo Bolsonaro. Isso é muito nítido. Outras coisas absurdas começam a acontecer do tipo assim, políticos, como, por exemplo, André Janones, que xingava o Lula até abril de 2022, defendeu ele no processo eleitoral. Simone Tebet, que no primeiro turno xingava, no segundo apoiou. O que é isso? O que é isso? Isso é política. Isso é política. Quando as pessoas me perguntam se eu tenho vontade de entrar para a política, eu falo que eu não tenho de jeito nenhum. Porque eu não sei se eu saberia jogar esse jogo. Eu estou lá no Congresso Nacional, já há alguns anos eu tenho feito esse trabalho de bastidor, de acompanhar as comissões, as votações. Então, eu vejo ali, na hora dos debates, aquela briga. Nossa, se você me caluniou, você é um hipócrita, sei lá o quê. E aí isso sai, né? Isso está sendo filmado, eles fazem cortes, postam nas redes sociais. E aí, quando acaba... Eles estão conversando, eu presenciei recentemente algo nesse sentido, e conversando assim, olha, eu vou votar aquele negócio, depois você pode votar com a gente, não sei o que. Eu falei, gente, ela acabou de falar que ela estava sendo caluniada. Então, assim... E vai tomar um café com o caluniador, tá ligado? Pois é, então, assim... e se nós formos ver também... no próprio governo Bolsonaro, quem compôs também aquele governo, algumas pessoas estavam com o Lula, a exemplo do Ciro Nogueira, que também trabalhou no governo Bolsonaro. Então, assim, é um jogo. A política é isso. Eles precisam fazer esses acordos e a hora que você precisa definir a eleição, você chama para fazer, enfim, para fazer o acordo e conseguir levar a eleição. Então é complicado. Isso aí, política é incoerência. Deixa eu te falar uma coisa. Eu presenciei algo semelhante. Eu estava lá nas minhas andanças, eu conheço vários deputados. Tinha uma deputada que eu queria falar, ela estava no meio de uma CPI, se eu não me engano. Eu não vou dizer o nome dela. E ela estava lá xingando, soltando os cachorros e tal. Assim, eu falei, caraca, tá muito alterada. Aí acabou a sessão, ela foi indo pro gabinete, eu estava lá na porta. Aí na porta ela me encontrou. Yuri, que bom te ver aqui. Me dá um abraço assim, tipo assim, parece que acabou de acordar. Tipo, minha filha, 1 minuto atrás você tava ali xingando o outro deputado e agora você tá toda de boa. Não, e a gente foi conversando assim até o gabinete, assim, com um sorriso no rosto. Eu falei, caralho. Nada aconteceu. Entendeu? Cara, eu acho isso muito doido. Me conta um pouco sobre esse teu trabalho aí. Atualmente você tá fazendo algum trabalho pro Brasil Paralelo? Como é que é? O que você vem fazendo nesses últimos anos no Congresso? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu comecei a ir para o Congresso por conta própria, porque eu queria acompanhar a política mais de perto, porque como eu já fazia esse trabalho nas redes sociais, eu acabava acompanhando as votações online. Eu acompanhava os projetos de lei, fazia as análises e tudo, e chegou um momento que eu queria estar lá. Eu queria sentir aquela atmosfera, eu queria participar, eu queria falar com os parlamentares, e eu queria aproximar o público desse bastidor. Porque, infelizmente, no Brasil, nós vemos os políticos, ainda eu não sei se isso é só no Brasil, mas nós vemos os políticos muito distantes e muito como se eles estivessem num pedestal e inacessíveis. Você vai num boteco, tem um cara comentando assim, porra, que política é tudo ladrão, os caras só pensam nele. E aí eu vou no dia seguinte num gabinete e vejo que aquele deputado é uma pessoa completamente séria, honesta e
Lógico, tem alguns que são, outros não são. Mas, tipo, cara, não é isso. As pessoas realmente têm uma desconexão da realidade. Você percebe isso? Tem, total, uma desconexão total da realidade. Então, a minha ideia era aproximar o público da política, até para que as pessoas se sentissem mais confortáveis para falar com eles, para ligar no gabinete, para mandar e-mail. Quando você precisa, você quer manifestar o seu posicionamento em relação a um projeto de lei que vai ser votado, você quer que o deputado vote contra ou a favor? Poxa, você votou naquele deputado, você votou naquele senador, você ajudou a eleger. Por que você não pode ser ouvido por ele? Como assim? Ele está representando o seu interesse, ele é um representante do povo. Então, eu queria ajudar a fazer essa ponte, a construir essa ponte. Então, eu vou lá, filmo os gabinetes. Eu lembro que uma vez eu falei, olha, aqui tá a porta, que tem um recepcionista e tal. É normal, gente. São pessoas normais, né? Tem pessoas que recebem aqui que chega de 8 às 18, trabalho. É, um trabalho normal. Então, eu comecei assim, e gravando os meus vídeos, e abordando os parlamentares, e esses vídeos, você abordou os parlamentares em que sentido? Porque começou uma coisa sua. Isso. E qual tipo de projeto de lei que você estava acompanhando, assim? Era voltado para quê? Os projetos que você costumava acompanhar? Ah, nossa, foram tantos, mas o mais recente foi o PL das fake news. Teve uma grande repercussão. Mas aí a Brasil Paralelo conheceu o meu trabalho. Eles queriam alguém fazendo esse trabalho, gravando com os políticos e tal. E chegaram em mim, gostaram do meu trabalho. Você topa fazer esse trabalho para nós? Eu falei, topo. Tamo junto. E aí, tô fazendo esse trabalho para eles. Entendi. Teve um evento lá hoje no Senado, né? No dia 23, estava lá tirando foto. O que estava tendo lá? Isso, hoje está acontecendo lá uma sessão de debates que foi convocada pelo senador Eduardo Girão. É uma sessão para debater a DPF 442, que é uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal de autoria do PSOL, que tem o objetivo de legalizar o aborto até a 12ª semana. Então, essa sessão é para que se debata essa ação e trazendo a opinião, a visão das pessoas que são pró-vida, para tentar, enfim, para derrubar essa ação no STF em algum momento, trazer subsídios para quem é pró-vida também. E eu estive acompanhando a primeira parte da sessão, não pude ficar lá todo o tempo, mas eu soube lá, e inclusive está na internet quem quiser acessar, que o ministro dos Direitos Humanos foi convidado, a ministra da Saúde também, porque como é uma sessão de debate, a ideia é que todos os pontos de vista sejam ouvidos. Sim. Então foram convidadas pessoas pró-vida e também foi convidado essa pessoa, o pessoal do governo, não necessariamente por conta do viés, mas porque tem pessoas da sociedade civil e também foram convidadas pessoas do Poder Executivo, está sendo no Legislativo essa sessão. Sim. Então, a ideia era que fosse realmente um debate para que se, enfim... Então, correu tudo bem lá hoje? O que você acha que deu? Porque tá correndo esse negócio aí da legalização do aborto, tem muita gente a favor e tem muita gente contra. Essa questão do aborto, ela já foi pautada várias vezes no Congresso Nacional e ela nunca passou. Inclusive, o senador Eduardo Girão hoje comentou de um projeto de lei para tentar legalizar o aborto, que aconteceu muitos anos atrás, e ele perdeu de 30-0 em uma das comissões que estava debatendo esse projeto de lei. Inclusive, era um projeto do PT, perdeu de 30-0. Então, todas as vezes que esse tema foi pautado no Congresso Nacional, o aborto perdeu, porque a população brasileira, em sua maioria, é contra o aborto. Então, no momento, como é que nós estamos? A ministra Rosa Weber, que era presidente do Supremo, ela deu o voto dela nessa DPF, pelo provimento dessa ação, para que pudesse, então, sim, ser legalizado o aborto até a 12ª semana. Só que aí ela saiu do STF. Ela se aposentou. Agora o presidente é o Luiz Roberto Barroso e ele suspendeu a tramitação dessa ação. É porque viu que estava dando muito barulho. Então... Mas vem cá, uma pergunta. Tem gente falando assim que não cabe ao STF se meter nisso, porque isso é uma coisa do Congresso. Tem muitos parlamentares do Congresso falando isso. O Barroso, por enquanto, ele disse que não vai ter nada. Mas e se ele resolver passar isso? Tem como o STF dizer que, então agora está valendo, vamos voltar aqui, levantar a mão, agora está valendo? Ser uma ampla discussão? Existe esse risco? Existe. Existe esse risco. E é justamente porque existe esse risco, que é o do abuso do poder, que existe a separação dos poderes. É justamente por isso que existe um sistema chamado de freios e contrapesos. Nos Estados Unidos é o chamado checks and balances, que é para que um poder fiscalize o outro, para que um poder freie o outro na hora que está cometendo um abuso. Porque é natural que o ser humano, em algum momento,
cometam abuso quando ele tem poder, porque o poder demais, ele corrompe. Então, precisa desse sistema. Então, se o Congresso Nacional continuar se omitindo diante dos avanços do Supremo Tribunal Federal, a gente corre um risco grande, sim, do aborto se tornar legal por uma decisão do Supremo. Mas agora nós estamos vendo uma reação do Congresso Nacional. Ontem, inclusive, foi aprovada a PEC 8, que é uma proposta para limitar as decisões democráticas monocráticas do STF. Porque lá nós temos 11 ministros. Só que cada um decide de um jeito, monocraticamente, sem submeter a decisão ao colegiado. Eu discordo. É? Você viu que hoje o Alexandre de Moraes fez uma chacota com o pessoal lá da OAB. Da OAB, né? Eu esqueci o nome do negócio. É o agravo, como é que é? A sustentação oral para a defesa lá. Não agrava. Aí ele virou, então, a OAB vai reclamar, mas tem alguém contra aqui? Aí ele deu 2 segundos pros ministros. Tava todo mundo, quem cala consente. Sim. Ele falou, já que ninguém levantou a mão, os meus 10 colegas aqui, então vamos prosseguir com a nossa decisão de que não tem a sustentação oral. Tipo, caraca, todo mundo tá compartilhando isso e vão emitir uma notinha de repúdio que alguém vai rasgar essa nota de repúdio. Cara, eu tô vendo uma coisa que eu acho que é muito surreal. Eu tô sentindo isso, cara. Tem um negócio muito desenfreado mesmo. E você acha que até essa reação atual, mais recente do Alexandre, pode ser uma coisa que dê mais força ainda para a PEC 8? Ah, sim. Ela foi aprovada no Senado e vai precisar ser aprovada na Câmara agora, né? Então, a população comemorou, né? Nas redes sociais, as pessoas compartilharam os posts dos senadores mostrando que a PEC foi aprovada. As pessoas estão entendendo a gravidade do que está acontecendo. Estão entendendo a relevância da aprovação dessa PEC. E quando o ministro dá uma declaração dessa, debochada, mostrando que a OAB não significa nada. Nossa, a OAB vai soltar uma notinha de novo contra mim, sei lá o quê. Nossa... Então, assim... Tá muito na cara, né? Tá muito na cara. Mas a OAB tem a sua responsabilidade, né? Que também se omitiu aí. Vamos alimentando o monstrinho aqui. Exatamente. E uma hora o monstrinho vem atrás de você. Vai te morder. Pois Mas me diga uma coisa. Você conseguiria resumir pra gente o que mais ou menos diz a PEC 8, pra quem tá pegando agora esse assunto, e se você acredita que vai funcionar? Então... O texto final, eu sei que ele foi alterado, então eu não li o texto final, mas a ideia é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, ele atua nas ações diretas de inconstitucionalidade. O que é isso? Tem uma lei que foi aprovada pelo Senado, pela Câmara, enfim, pelo Congresso Nacional, foi sancionada pelo Presidente da República, e alguém tem conformado com essa lei. Por exemplo, a lei das estatais. Essa lei das estatais, ela colocou uma regra que para que pessoas que trabalhavam no governo, em campanhas políticas, enfim, tivessem ocupado esse tipo de cargo, elas só poderiam assumir cargos em estatais depois de 36 meses. Se eu não estou enganada, o prazo é esse, 36 meses. E aí, não vou lembrar quem foi o partido, enfim, mas entraram com uma ação no Supremo, uma ação direta de inconstitucionalidade, para dizer que essa disposição de colocar 36 meses para um político assumir uma estatal é um absurdo. Você está limitando o emprego de uma pessoa quando, na verdade, a lei da estatal ela estava protegendo um outro tipo de interesse, que é o interesse público, que é a moralidade. A lisura, a transparência. Exatamente. Moralidade. E aí o ministro Lewandowski deu uma decisão monocrática, sozinho, suspendendo esse artigo da lei. Não gostei da lei. Então, deixa eu passar o liquid paper aqui. Exatamente. Foi tipo liquid paper na lei. E aí suspendeu a lei. Então, se suspendeu, ela não tá valendo. Caraca. E aí, então, vamos botar o político lá dentro. Já que a lei não existe mais. Até na diretoria da Petrobras estavam querendo mudar. Então, vem cá. Tem uma lei que diz assim, ó, não é permitido essa manobra de botar esse político nesse cargo. Devido a essa lei. Aí invalidaram a lei. Isso. Para que fosse possível. Um ministro invalidou. Uma decisão monocrática. E aí, fica lá. Quando o Lewandowski devolveu esse processo para julgamento, o Dias Toffoli pediu vista. Ou seja, suspendeu de novo. Você entende? Então, estava acontecendo isso. Dá uma decisão monocrática, na hora de julgar mesmo, alguém pede vista.
E segura a decisão monocrática. Segura. Então, essa PEC, ela vem mudar isso, para que isso não possa mais acontecer. E colocou prazo para que as decisões sejam submetidas ao plenário do Supremo. Então, você diminui o poder do Supremo. Eu acho que isso não é nada demais. Isso é o mínimo. Uhum. Agora, a reação dos ministros, ela mostra o quanto eles estão, como você bem disse um pouco mais cedo, desconectados da realidade. Porque eles estão tão revoltados com isso. Nossa, mas o problema do Brasil não é o STF. Como assim? E o que estão fazendo? Gente, eles nada mais são do que agentes públicos. Do que pessoas que estão ocupando um cargo público por um período e eles precisam se submeter às regras desse cargo. O cargo não é para eles. O cargo é para servir ao interesse público. Então, assim, você tá reclamando porque estão colocando regra para um cargo? A pessoa acha que o cargo é ele. Ela. Exatamente. Eu acho isso muito louco, porque isso é tão evidente e isso falta muito. Olha, você já ouviu falar naquele síndrome do pequeno poder? Que é quando você vai para um evento, para um lugar, um restaurante, um show, e tem o guardinha que vai decidir quem vai entrar ou não na casa de show. Vai decidir, tipo assim, ele por alguns minutos ele é o dono da casa de show, entendeu? Mas ele é só um vigilante que tá ali temporariamente. Cara, é mais ou menos isso. A pessoa, você não é o Brasil. Você tá ali no Supremo, ficando X anos no teu cargo. Durante o tempo que você tá ali para respeitar a Constituição e seguir as regras constitucionais. E você simplesmente tá fazendo isso aqui a sua casa da mãe Joana. Não é isso que a gente está percebendo, Couto? Com certeza. Imagina você tem um chefe que fala que você vai agora trabalhar, você não tinha regra no seu trabalho, você fazia o seu bel prazer e aí o seu chefe colocou regra. O que aconteceu foi isso, o chefe colocou regra. Uhum. Os chefes dos ministros somos nós. Exato. E a nossa vontade ela é manifestada através dos votos dos parlamentares, porque eles são os nossos representantes. Então, nós, chefes dos ministros, colocamos a regra. Acabou a decisão monocrática. Agora tem prazo para pedido de vista. Nós fizemos isso. É verdade. Porque eles estão manifestando a nossa vontade. Os ministros agora têm que baixar a cabeça e cumprir a regra. Ou não. Vai que eles suspendem. Me diga uma coisa. Essa PEC 8, ela vai virar o quê? É uma lei... É uma emenda constitucional. Então, ela altera de imediato a Constituição? Não. Ela vai para o Congresso, é aprovado lá e altera de imediato a Constituição. A PEC é proposta de emenda constitucional. Certo. Significa isso. Ela tramita nas duas casas do Congresso, que é o Senado e a Câmara. Ela pode começar tanto na Câmara quanto no Senado. Essa PEC 8, ela foi proposta por um senador Oriovisto Guimarães, e aí teve todo o seu trâmite lá no Senado Federal, e ela é votada, toda a PEC é votada em 2 turnos, ou seja, tem 2 votações. Faz uma votação, depois faz outra. Foi votada em 2 turnos no mesmo dia, essa PEC. Geralmente é assim que acontece. Agora, ela vai para a Câmara. Precisa votar em 2 turnos lá também. Acho que tudo indica que vai passar. Sim, lá também. O pessoal está com sangue nos olhos. Pelo que eu apurei hoje lá, perguntando dos deputados, o ambiente é bem favorável para a aprovação dessa PEC. Eu vou ler um comentário aqui da jornalista Eliane Castanhede. Ministros no Twitter, tá? No ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto do líder do Senado, Jacques Wagner, contra eles. Depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista, o recado é, aspas, ou o Jacques Wagner sai ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Teve até uma resposta aqui da Caroline de Toni, deputada, falando que isso é um escândalo, relações espúrias sendo tratadas como normais e admitidas a jornalistas. Traição pressupõe um acordo entre o STF e o governo. E ainda tem a chantagem e ainda cria uma chantagem para derrubar o líder do governo, numa clara interferência da corte na política. A corte não foi eleita por ninguém. Ninguém pediu para que eles estivessem lá. Mas agem como se eles fossem os donos do Brasil. E se isso for verdade, se nenhum ministro vier a público para desmentir isso aí, e se ele desmentir, ele tem que processar essa jornalista, eu não sei quantos crimes ele cometeu aí ao falar isso. Eu não sei quantos crimes, mas pelo menos o crime de prevaricação, crime de responsabilidade, passível, então, de impeachment, porque isso não pode acontecer. Eles precisam entender isso. Eles estão tão fora da realidade, isso é um tipo de coisa que ele não pode falar. Você não pode falar que alguém te traiu. Como assim?
Como assim? Existia um acordo aqui que eu não tô sabendo? Nós vivemos numa república. Caraca, velho. República significa res pública, coisa pública, coisa do povo. Você está atuando sobre coisa pública, Não é de vocês, não é dos ministros, não é do governo, é nosso. Como assim vocês estão fazendo um acordo com as nossas coisas? Pode parar. Pode seguir a regra. E isso aí eu espero que algum ministro venha a público para desmentir o que ela falou e processe essa jornalista. Eu também espero. Vamos jogar um pouquinho de lenha nisso? Marcel Van Hatten colocou assim nas suas redes sociais hoje, aspas, né? 23h59. Barroso. Ativismo é raríssimo no Supremo Tribunal Federal. Meia-noite. Ministros do STF veem como traição de Wagner em apoio à PEC e dão ultimato ao governo. Ou seja, e esse negócio dele falar que o Barroso ter falado que o ativismo é raríssimo no Supremo Tribunal Federal, cara, isso não tem uma semana. E tipo, agora o Barroso falou, não, o que é isso? Tá rolando uma traição aqui. E eu não sei quanto tempo faz também, mas não faz muito tempo, que o próprio Barroso falou que o Supremo ganhou um poder político. Ganhou um poder político, então assim... De quem? Quem te deu? E ele tá assumindo, então, que tem o poder político. Então, isso não é ativismo? Cara. Você atuar politicamente, se isso não é ativismo, não sei o que é mais ativismo. Não teve o vídeo dele lá na Uni, num congresso que ele fez lá, e tiramos o bolsonarismo de blá, 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 blá. Cara, isso... Por exemplo, aquele negócio, eu não sei quem foi, Rosa Weber, não, eu não sei quem foi. Você deve lembrar, aquele negócio que teve um filme do Brasil Paralelo que ia fazer... Um documentário. Um documentário. E aí, eles censuraram o filme para soltar depois das eleições. E aí, teve argumento da ministra, que eu esqueci o nome agora, falando assim... Carmen Lúcia. Lembrei da cena. Ela falando assim, então, a gente, obviamente, como guardiões da Constituição, nós somos contra a censura. Mas dessa vez, a gente vai fazer uma censura aqui rapidinho. É igual você estacionar na vaga de deficiente por 5 minutos, tá ligado? Não, eu não deveria, mas é rapidinho, tá ligado? Eu vou censurar rapidinho uma parada aqui. É por isso que eu falo pra você que esse negócio do ministro ter decisão monocrática é fake. Não tem nada de monocrático ali. Acho que é uma seleção. Sim. São 11 jogadores ali, você tá entendendo? Eu acho que não tem muito monocrático, não. Hoje mesmo teve um negócio do Alexandre de Moraes levantar a mão e falar assim, tem alguém contra? Não, tá. Então tudo bem, não vai ter a defesa lá do negócio que tem. Eu esqueci o nome, porque eu não sou do direito, mas enfim. Aí, decidiu por decidir, entendeu? Mas quando a gente fala em decisão monocrática, é realmente a caneta de um só, aquele processo foi submetido àquele juiz, àquele ministro, e não foi submetido aos 11, ou a uma turma do tribunal. E o Milei, hein? Você viu lá, ele ganhou e tudo mais. Sabe o que eu acho? Vou jogar essa aqui e você continua. Viu aquele videozinho que fizeram do Milei, que porque ele vai destruir a Argentina, aí o vídeo rapidinho vai transformando o Milei no Bolsonaro no final? Um vídeo de 1 minuto. Não vi, mas eu posso imaginar. Botaram a cabeça preta e branca do Milei. Aí o vídeo tem 1 minuto e durante 1 minuto ele vai transformando o rosto e no final do vídeo é um Bolsonaro que tá ali. Esse cara vai botar tanque na rua, vai matar todo mundo, vai transformar a Argentina num caos. Medo, 1 minuto. Aí descobriu-se depois, isso foi no primeiro turno argentino. No segundo turno, descobriu-se que foram agentes brasileiros, pessoas do Brasil, que foram lá e instruíram a assessoria do outro candidato para fazer esse videozinho. Porque já tinham usado isso daqui. Aí eu jogo para você. Eu acho que a vitória do Milei foi importante, sim, mas 1º de janeiro já vão começar a assassinar a reputação dele, dia após dia, até que provavelmente daqui 4 anos ele perca. O que você acha? Eu acho que o Milei sabe onde ele está se metendo. O Milei começou ali no legislativo, o Milei é preparado, o Milei se elegeu falando das ideias da liberdade. Isso é muito raro. Ele não prometeu nada para ninguém, ele não prometeu benefício, ele não prometeu privilégio. Ele falou que ia acabar com o Banco Central. O Milei, ele é libertário, ele fala que ele é libertário. Eu penso que o Milei, ele já cumpriu um papel muito importante, muito fundamental, que é de ser uma voz dessas ideias. Os eleitores do Milei, muitos jovens, brasileiros que estavam lá acompanhando as eleições,
falaram da diferença que eles viram nas ruas de pessoas defendendo essas ideias na Argentina daqui no Brasil. Aqui é um público mais velho, são pessoas mais maduras, idosos, que são os conservadores, enfim. E lá essas pessoas relataram que viram muitos jovens. Então, isso é um respiro, uma esperança de que, olha só, os jovens, que eles vão poder... liberalismo, né? Eles vão poder perpetuar essas ideias. Agora, então, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, certamente, não vai ser fácil para o Milei, mas ele tem apoio popular. Ele tem pessoas que podem ir para as ruas para fazer pressão no parlamento, quando não quiserem aprovar as medidas do Milei. Porque ele se elegeu com base nisso, com base nessas ideias. Essas ideias estão fervendo por lá. Aqui no Brasil ainda não. Aqui no Brasil ainda fervem as ideias de esquerda, as ideias marxistas. O Estado, o imposto, é o Estado que vai fazer. Se diminuir o imposto, o que vai acontecer com os hospitais e tal? A gente não vai ter mais nada. Então, eu penso que o fato do Milei ter esse apoio popular, isso pode ajudar na governabilidade dele, sim. Mas não vai ser fácil. Mas eu acredito que a Argentina começou a virar o volante do carro pro lado certo. Falam por aí também que a Argentina é bastante esquerdista, que tem uma cultura lá, que talvez seja até um pouco diferente do Brasil. Lá os mais velhos são mais esquerdistas, os mais novos estão vendo que, cara, tá meio errado isso daí. Também pudera. São 20 anos de inflação. A Argentina, até o início dos anos 2000... era um país muito diferente do nosso. Uma renda per capita muito maior, e hoje o negócio se inverteu completamente, embora a gente não esteja muito bem também. Sim. Você acredita que o Bolsonaro falhou em alguma coisa? É lógico que ele deve ter falhado em várias coisas, mas o que você acha que o Bolsonaro falhou mais a ponto de ter talvez custado essa eleição? Olha, se você pegar o resultado, a diferença foi muito pequena. Muito diferente da eleição na Argentina, que o Milei ganhou, acho que foi 55% ele fez, o Massa fez 44%. É muita diferença. O Bolsonaro, ele perdeu por muito pouco. Então, assim, teve muitos votos nulos, que eu não sei, não me recordo agora o número exato, não sei se esses nulos teriam eleito o Bolsonaro, mas então foi muito pouco, mostra que o Brasil estava muito dividido. E eu acredito que muitas pessoas deixaram de votar nele, as que votaram em 2018, por conta da pandemia, da postura dele na pandemia. Se eu puder chutar aqui, eu acho que, sobretudo, foi isso. Isso aí pode ter batido o prego no caixão. A forma como ele se expressava Sim. Em relação a isso. Então, assim, eu conheço muitas pessoas que... votaram nele em 2018 e depois, por conta dessa postura dele, preferiram não votar, anularam o voto. Muito, eu conheço. Alguns votaram no PT, outras anularam. Falaram, cara, quer saber, eu não vou. Também conheço muitos que votaram no PT também, e por isso a pessoa falava, olha, eu sei que o Lula é ladrão, corrupto, mas, cara, eu não consigo votar no Bolsonaro depois das coisas que ele falava. Então, assim, eu respeito... porque, enfim, o voto ele é individual, eu defendo a democracia, né? No sentido de que, enfim, você deve ser livre para votar em quem você quer. Concordo. Mas eu discordo em absoluto, porque eu sou pragmática. Então, assim, um dos dois ia vencer a eleição. E o cenário que o Lula já mostrava que ele iria promover no Brasil era um cenário devastador. E... o Bolsonaro, pelo menos, estava indo num rumo melhor. Sim, é uma visão que eu também compartilho. E sei que tiveram muitas falhas e equívocos do governo Bolsonaro, bastante mesmo. Muita gente que apoiou no começo. Youtubers influentes aí, como Nando Moura e tudo, falou que o PT votou por causa do Bolsonaro, não sei o quê. E ele diz por quê, ele lista ali por quê. Muita gente pode gostar dele ou não, mas eu acho que ele, pelo menos, se mostra coerente. E é isso, e as coisas são como são. Ele perdeu, e aí agora a gente está vivendo um Lula 3 aí, para ver o que vai dar, entendeu? O que... Não, Siri, não tô falando com você, não. Deixa eu te perguntar. Com relação a você como libertária, o que você pensa sobre a história das urnas eletrônicas? Adendo, antes de você responder.
em 2009 ou 10, eu achei isso no YouTube, não achei mais, eu acho que esse vídeo foi deletado. Tinha uma reportagem que falava em 2009 que foi uma prerrogativa do próprio presidente Lula, Lula 2, que eles estavam tentando tramitar no Congresso uma coisa de que mudasse a urna eletrônica, do tipo colocar um voto impresso. Alguma coisa já ventilando isso. Vários apoiadores do governo já disseram que não confia no resultado da urna. Isso inclui o ministro da Justiça, Flávio Dino, que tem vídeo dele na eleição do Maranhão, que ele fala, tenho certeza que eu fiz mais voto, não sei o quê, xingando a urna eletrônica. Isso tem 10 anos. E, enfim, antes do Bolsonaro ganhar mesmo, já tinha pessoas ventilando essa ideia de fazer um sistema mais auditável. Porque muitos acreditam, técnicos inclusive de informática, que aquilo ali é um voto de fé. Quando você aperta o botão verde, é um voto de fé. Ninguém sabe o que vai acontecer depois. Vamos lá. O que você acredita com relação a isso? Tem que ser mais transparente? Você acha que a Argentina deu uma lição em fazer urna sem cédula e ter um resultado rápido? Eu acho o seguinte. Se o Bolsonaro queria mesmo uma outra forma de voto, ele devia, então, ter trabalhado nisso desde o primeiro ano de campanha. Desde o primeiro ano de governo, trabalhado no orçamento da Justiça Eleitoral, trabalhado, enfim, na estrutura para que fosse viabilizado, então, essa forma de voto, o voto impresso. Eu não vi esse esforço ao longo do mandato dele, a não ser quando mandou a proposta para o Congresso, que foi uma PEC do voto impresso. Eu discordo da forma, porque uma PEC ela é uma mudança na Constituição. E eu não acho que a forma de votação precisa estar na Constituição. Isso é muito... A forma como você vota, se é impresso, se é eletrônico, essa miudeza da coisa, o procedimento, não isso não precisa ser constitucional. Na Constituição tem que estar o seu direito ao voto. Agora, como você vai votar, não precisa estar na Constituição. Agora, por que não? Porque uma Constituição, a ideia é que ela não fique sendo mudada toda hora. Então, daqui a pouco, vão descobrir uma outra forma de votar. Melhor. Então, vamos mudar a Constituição agora para essa forma melhor. Daqui a pouco tem uma outra melhor ainda. Nossa, isso então, é um trampo, vamos porque mudar. PEC não é... PEC não é brincadeira. São 2 turnos de votação por 3/5, é uma maioria qualificada. Então, assim, um mero projeto de lei para mexer no procedimento, só. Agora, para viabilizar isso, que um dos argumentos foi que não tinha orçamento para isso, não ia dar para fazer na eleição já próxima para presidente, teria que ficar para a eleição dos prefeitos, essa foi uma discussão. Poxa, mas se ele estava querendo já para a próxima eleição de presidente, por que nesses primeiros anos não foi feito um trabalho de estrutura para que fosse isso viabilizado? Para na hora que ele mandasse o projeto, não, mas tem o dinheiro, mas tem estrutura. Faz o meio de campo, aí você manda o projeto com o negócio alinhado. Manda já, até com os votos ali, já conversou com os deputados. Agora, ele perdeu no Congresso. Foi. Não é que não foi votado. Ele perdeu no Congresso. Entende? E com aquela argumentação de custo e tudo mais. Eu acho isso um absurdo. Tanto é que teve a eleição argentina. Tudo bem que a Argentina tem menos gente, mas não é tão menos gente assim. E no mesmo dia sai o resultado. Eu, sinceramente, acho muito mais seguro onde você coloca cédulas e você tem ilhas de contagem de votos. E vamos supor que tem eu e você contando voto aqui, 100 votos. Chegou um pacote de 100 votos pra gente... Aí, nós dois fazendo essa contagem e tem várias pessoas atrás de nós olhando. Olheiros do PT, do PL, do que quer que seja, dos partidos, entende? A sociedade está olhando. E uma câmera aqui gravando tudo. Tudo que acontece em cima da mesa. Igual você vai pra Las Vegas. Já foi pra Las Vegas? Não. Você tem que ir, é legal. Mas se você for lá, cara, tipo assim, tem aqueles negócios lá, o croupier, passando as cartas, não sei o quê, tem várias câmeras. E não é pra saber se você tá roubando, não. Tem câmeras em cima do jogo, pra saber o que tá rolando ali. É isso. Agora, se eu puder deixar uma proposta nesse sentido, seja impresso ou seja eletrônico, eu acho que poderia ter uma PEC para que o voto fosse facultativo. Vamos começar assim? Eu acho que a discussão tinha que começar por aí. Com certeza. Guta, na sua opinião, o que aconteceu no dia 8 de janeiro na Esplanada dos Ministérios? Aconteceram atos de vandalismo, de depredação. As pessoas foram levadas a acreditar que algo iria acontecer a partir da tomada dos poderes, sobretudo do prédio do STF, sem que elas tivessem algo de muito concreto.
nas mãos para acreditar nisso. Ficava muito na suposição. Na época, eu recebia também no meu Instagram as pessoas falando de que ia acontecer alguma coisa. E eu cheguei a receber pessoas me dizendo assim, nossa, tem um juiz orientando as pessoas. Eram umas informações meio desconectas que chegaram, né? Não, loucura. Tem um juiz falando e ele falou que a gente não pode pedir nada para o Senado. A gente não pode pedir para que o Senado interfira em nada, não sei o que lá, tem que ser a gente, não sei o que lá. Eu falei, peraí. Mas de todas as instituições que teriam para fazer qualquer tipo de fiscalização e tal, nesse momento seria o Senado. Então, assim, você não pode falar do Senado, você não pode institucionalizar a coisa, tem que falar de Forças Armadas e tal. Eu falei, gente, será que ninguém está desconfiando que isso tem alguma coisa errada? Que isso está muito louco? Então, eu acredito sim que tinha muita gente que tinha essa vontade de destituir o Lula e que achou que... Eu acho isso um absurdo. Enfim, vamos lá. Que se fosse lá e tomasse o STF ia acontecer alguma coisa. Mas é muita ingenuidade. Eu também acho. Foi muita ingenuidade. Como é que você acha que que você toma o poder sem Forças Armadas? Não, e o Congresso vazio, era recesso. Não tinha ninguém. Era domingo. Lá. Eles entraram numa casa vazia, fizeram cocô em cima da mesa, chutaram uns vasos caros que tinha lá do Sheik e é isso. Mijaram no tapete, cagaram na mesa, quebraram umas obras de arte. Foi um vandalismo, cara. Nem armado eles estavam. Pois é. Eu achei uma loucura aquilo ali. E eu fico triste com aquilo ali, porque eu também sou extremamente contra isso. Aquilo que aconteceu cara, democracia é democracia. Ao contrário de pessoas que relativizam isso, porque tem gente aí que fala que democracia... Aliás, só brada a democracia quando falha de um lado. Do outro lado, de boa, entendeu? Enfim, mas eu acho que a democracia ela tem que ser respeitada mesmo. E outra coisa, eu posso até não achar que o processo eleitoral foi ou justo ou igualitário, porque falaram que no Nordeste eles estavam cortando o tempo de fala das rádios, no interior, rolou muito isso, muita gente comprovando, eu fiz a minha edição. Cara, mas beleza, mas isso não justifica uma tomada de poder, né? Agora, de fato, são pessoas que são arruaceiros, pessoas completamente alienadas, doidas, que chegaram ali achando que ia dar alguma coisa, mas sem qualquer plano. As pessoas, tudo bem, deviam ter células e líderes ali, mas rolou uma parada doida que... Né? As pessoas foram tomadas pela emoção, pela imaginação. Quantos vídeos a gente viu circulando pela internet de pessoas comemorando que elas recebiam mensagem no WhatsApp que o Alexandre de Moraes tinha caído. Que tinham aberto um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes e as pessoas vibravam. E era mentira. Ajoelhava. Acabou de sair aqui que caiu o Alexandre de Moraes. Né? Nossa Senhora. Então, assim, na época também, mandavam nos grupos de WhatsApp prints do Diário Oficial da União mostrando que o Bolsonaro tinha comprado armamento, aí que tinha deslocado um navio de um lugar para o outro. Aí, nossa, as coisas estão acontecendo. Gente, peraí. Se ele realmente estivesse fazendo um plano, se ele estivesse armando alguma coisa, ele ia publicar isso no Diário Oficial da União, que é um documento oficial do Estado brasileiro e que o Alexandre de Moraes lê? Qualquer pessoa lê. Ou então, por decreto, tragam-se 30 tanques... Então, assim, é muita ingenuidade. É muita ingenuidade. Mas vou te falar uma coisa. Isso aí eu preciso falar. Eu acho que rolou muita culpa, sim, do Bolsonaro com relação a isso. E vou dizer, eu não consigo visualizar que ele tenha planejado alguma coisa ou participado de algum plano. Eu acredito que não. Porque eu sinto que isso que ligando os pontos coerentes, eu acredito que não, tá? Apesar de eu não ter certeza de nada. Mas não precisa cumprimentar o outro candidato, mas ele fala, galera, então, acabou, vai para casa, acabou a eleição. Esse silêncio não fomentou a maluquice de alguns? Não foi todo mundo que foi para lá. Você sabe que foram alguns milhares de pessoas. Mas esse silêncio não fomentou um pouco a maluquice da galera? Pode ter fomentado. Porque ao mesmo tempo em que ele silenciou, as mensagens nos grupos circulavam dizendo que dali a 72 horas ia acontecer alguma coisa. Só que, se aquela pessoa que você entende que é o seu líder, se ele não está falando,
Você está acreditando em terceiras pessoas que são sempre anônimos. Nunca é alguém que está realmente... É sempre um anônimo. E você ouve falar. É sempre uma mensagem encaminhada. Nunca você tem a fonte daquilo. Então, assim... é muito fácil você colocar a responsabilidade nos ombros de outra pessoa, sabe? Mas eu acho que a gente tem que fazer uma análise muito nossa, muito individual. Pensar assim, peraí, eu me deixei enganar. Ele não falou nada, ele não falou pra ninguém ficar ali. Tá, ele silenciou. As pessoas interpretaram o silêncio dele de uma forma. Agora, essa responsabilidade é sua, que interpretou desse jeito. Sabe, ele poderia ter ido lá e falado para as pessoas, poderia. Mas é uma possibilidade. Não era necessariamente uma obrigação. Cara, que legal. E com esse trabalho todo que você tem feito, essas suas andanças e caminhanças e tudo, e atualmente você ajudando a questão lá do Brasil Paralelo, com esse trabalho, como você visualiza um país melhor? Acredito que você não está feliz com a vitória do Lula, né? Eu não sei o que vai dar em 26, não sei quem vai concorrer. Eu não sei nem se é o próprio Bolsonaro, porque esse mundo não dá volta, esse mundo dá loops. Não sei. Daqui para lá vai que o cara se elege, tá ligado? Não sei. Mas o que você pensa que seria o melhor dos mundos? Você já ventilou isso? Como é que seria um futuro melhor? Talvez com uma direita mais libertária? Como é que você vê isso? Bom, eu não sou libertária. Eu sou libertária no coração, mas eu ainda me considero liberal. Embora... Libertária não, eu usei libertária, mas é liberal. Isso, liberal. Okay. Liberal. Mas, enfim, tem uma veia aí levemente libertária. Eu penso que a nossa visão precisa ser de longo prazo e que nós precisamos trabalhar na semeadura. Eu penso que a direita precisa entender que as próximas gerações é que vão colher o resultado do nosso trabalho de agora. Nós não veremos o resultado das ideias da liberdade bem plantadas agora. Então, eu penso que a direita tropeça nessa precipitação. Então, vamos, é um golpe. Agora, Forças Armadas. Você quer resolver desse jeito, você quer ser um revolucionário. E a revolução, ela não resolve. Por isso que nós somos liberais, libertários ou conservadores. Nós não somos revolucionários. Os revolucionários são os marxistas, que nunca conseguiram nada de bom. Então, nós precisamos ter clareza daquilo que nós defendemos. Então, eu tenho muita clareza. Eu sei que nós não vamos colher esse fruto agora. Eu trabalho diariamente para semear essas ideias, para esclarecer as pessoas. Olha o exemplo da Argentina. Olha o que o Milei plantou. E ele não vai colher agora. A Argentina vai precisar entender, e talvez seja uma lição para todos nós, que ele vai implementar as medidas, mas o que ele conseguir, mas os efeitos dessas medidas vão demorar demais para acontecer. O Hayek fala isso no livro Caminho da Servidão, que muitas pessoas abandonam o liberalismo, as ideias liberais, porque elas demoram para frutificar. E aí eles, tá vendo como não dá certo? Pessoal, o emprego não voltou. A gente continua com inflação, tá demorando. Então, peraí, vamos colocar o Estado de novo no jogo. Então, se a gente não tem clareza que as coisas levam tempo, a gente se precipita, tropeça nas próprias pernas. Então, se a gente começar a ir por esse caminho de visualizar ao longo prazo, eu acho que a direita pode ter sucesso. Eu temo muito que eles vão pegar justamente nessa pressa. Vão bater no Milei, como eu te falei, vão seguir a cartilha. Vão bater no Milei de domingo a domingo, sol a sol, até a próxima eleição argentina, em 27, eu acho, sei lá. Só que ele tem que não cometer alguns erros, e acredito que a ideia é dizer que são 4 anos. Não dá para curar uma doença profunda em 4 anos. Mas veja que este caminho vai levar, trazer clareza ao povo argentino. Porque as pessoas, com certeza, vai chegar daqui 4 anos, tá vendo, ó, a inflação tá tudo igual, não sei o quê, aí vamos trazer de novo o Kirchner, vamos não sei o quê. Tipo, é cansativo, porque eu sei exatamente o que você está falando. Precisa de mais tempo, precisa de ter um trabalho de longo prazo, né? E eu sinto realmente falta disso também. Guta, todas as pessoas que vêm ao podcast Neurotônico, ao final eu peço que deixe uma mensagem do seu coração, pode ser de política ou não, para as pessoas que estão assistindo a gente naquela câmera ali. Pode falar. Bom, pessoal, que a gente não desista do Brasil, que a gente continue trabalhando por um país melhor
E começando dentro das nossas casas, com as nossas famílias, com os nossos pais, os nossos filhos, maridos, esposas, que a gente trabalhe o micro, aquilo que está ao nosso alcance. E se a gente quiser ir para o embate político, o embate das ideias, que a gente tenha clareza daquilo que a gente defende. Vamos ler, estudar. As coisas não são necessariamente intuitivas. É preciso ter uma base mínima para que a gente esteja no debate de uma forma qualificada e não passem um trator marxista em cima de nós. Então, essa é a minha mensagem. Clareza, estudo e cuidem de suas famílias. Muito bem. Guta, eu quero agradecer muito essa participação aqui. Obrigada, tá? Eu adorei, Yuri. foi rápido, mas acho que deu coisa pra caramba, vai sair muito corte aqui. Guta, e quem quiser seguir você nas redes sociais, como é que é o teu arroba, como é que faz? @Gutapini e no YouTube, Gutapini. Tem ponto, tem vírgula, não é? Não, tudo junto. Gutapini, beleza. E esse arroba que ela falou agora já tá na descrição desse vídeo, é só você abrir ali a descrição e clicar pra poder seguir ela, porque vale a pena. Ela tem um curso muito legal sobre a Constituição. Tá à venda? Tá aberto? Não, ou não? as inscrições estão fechadas. Devo abrir uma próxima turma em março do ano que vem. As pessoas estão me pedindo. Ano que vem é 2024. Se você estiver assistindo em 2100, é 2024, tá? Talvez eu abra ano que vem, mas lá para março, que as pessoas estão pedindo muito, mas agora eu não tenho condição de abrir. Você faz um acompanhamento, é isso? Tipo... Isso, a gente tá soltando os módulos ainda e tem aula ao vivo, tira dúvida com os alunos, então realmente eu não consigo abrir outra turma agora. E aí, quem sabe no ano que vem, a partir de março, a gente pode pensar nisso. Março de 2024, se você estiver assistindo agora em fevereiro de 2024, fique atento que no mês que vem vai estar aberta as inscrições. Tá bom? É isso. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Vejo vocês no próximo podcast Neurotônico. Valeu, até logo e tchau, tchau.